Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e hoje nós vamos conversar um pouco sobre propriedades coligativas ou efeitos coligativos, de acordo com algumas literaturas. Então, simbora! Bem, as propriedades coligativas ou os efeitos coligativos, igual alguns livros trazem, nada mais é do que alterações nas propriedades de um líquido puro quando se adiciona a este líquido um soluto não volátil, correto? E essas propriedades não dependem da natureza do soluto, ou seja, se o soluto é molecular ou iônico, é indiferente, mas sim da quantidade de soluto que foi adicionada ali naquele líquido puro. Então, as propriedades coligativas, de fato, por definição, nós podemos dizer que são mudanças, que são alterações que ocorrem no comportamento de um líquido quando se adiciona um soluto não volátil, correto? E dentre essas propriedades nós temos quatro principais, que são tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e a osmose, que alguns livros, algumas literaturas chamam também de osmometria. Belezinha? Então nós vamos tratar disso nessa aula, dessas propriedades, dessas alterações de comportamento que um líquido puro tem ao ter adicionado a ele, ao mesmo, soluto não volátil. Relembrando que essa alteração de comportamento é independente do tipo de soluto, se é um soluto iônico ou molecular. Então vale relembrar as últimas aulas que nós falamos de soluções, o que é uma solução iônica, o que é uma solução molecular. Belezinha? Então, antes de nós entrarmos de fato nos efeitos, nas propriedades coligativas, que são essas quatro aqui, e nós vamos trabalhar uma a uma, nós temos que compreender a pressão máxima de vapor, conhecida como PMV. Por quê, professor? Porque ela interfere diretamente nesses efeitos. Então, nós podemos dizer que a PMV, a pressão máxima de vapor, é um conceito básico para entender as propriedades coligativas. Então, vamos aí para a nossa pressão máxima de vapor, que nada mais é do que a pressão exercida por vapores na superfície de um líquido. Vapores esses originados por esse mesmo líquido. A ilustração mostra isso bem simples. Situação A, situação B. Na situação A nós temos um líquido, espaço vazio, e nós observamos aqui o nível no mesmo patamar, correto? Já na situação B, onde já há formação de vapores, esse vapor vai exercer uma pressão na superfície desse líquido, fazendo com que esse nível altere, mude de patamar. E essa diferença de nível, que nesse caso aqui nós chamamos de H, indica a PMV, a pressão máxima de vapor. Um líquido só entra em ebulição quando a sua PMV for igual à pressão externa, que na verdade é a pressão atmosférica. Ou seja, para um líquido qualquer entrar em ebulição, a pressão máxima de vapor dele tem que se igualar à pressão atmosférica. Quanto maior a volatilidade desse líquido, menor a sua temperatura de ebulição, por consequência, maior a sua pressão de vapor. E a panela de pressão exemplifica um pouco essa pressão máxima de vapor. Vamos pensar, por que a panela de pressão, os alimentos conseguem cozinhar mais rápido? Ou seja, o tempo de cozimento é menor para um mesmo alimento quando ele é cozido na panela de pressão. Isso acontece pelo seguinte motivo: a maior parte do vapor formado aqui na panela fica retido nela. Consequentemente, aumenta a pressão sobre a superfície do líquido que está aqui, dentro da nossa panela, fazendo com que a água entre em ebulição acima de 100 graus. Ou seja, quanto maior for a temperatura da água durante a ebulição, mais rápido os alimentos serão
cozidos. E é por isso que a nossa panela de pressão consegue cozinhar os alimentos mais rapidamente. Beleza? Ok. Agora que nós entendemos como funciona a pressão máxima de vapor, nós já sabemos que ela nada mais é do que a pressão exercida pelos vapores na superfície de um líquido e ela está diretamente ligada à temperatura de ebulição e à volatilidade, e nós compreendemos que para um líquido entrar em ebulição, a sua pressão máxima de vapor tem que se igualar à pressão atmosférica. Nós podemos ir de fato para os efeitos coligativos: ebulioscopia, crioscopia, tonoscopia e osmose ou osmometria. Então vamos aí ver o nosso primeiro efeito coligativo ou propriedade coligativa. Tonoscopia, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor provocado pela adição de um soluto não volátil. Como assim, professor? Observe bem aqui no gráfico. Essa curva vermelha, ela representa, na verdade, um líquido puro. Correto. Olha a pressão de vapor dela. Está aqui em cima. Ao adicionar um soluto não volátil nesse líquido puro, a sua pressão de vapor abaixa, ela cai. Olha aqui para onde ela vai. Então, essa curva aqui representa o líquido puro e aqui a solução, porque eu adicionei soluto nesse solvente puro, nesse líquido puro. A tonoscopia é isso, é o abaixamento da pressão máxima de vapor. Ok. Professor, tem como facilitar? Tem. Exemplo, vamos supor que a água tem uma tendência de formar gases, formar vapores, na verdade. Formar vapores. Ok, está formando vapor. Quando eu adiciono sal ou açúcar ali naquela água, está tendo essa tendência de formar vapores, ela vai diminuir essa tendência de formar vapores. Ela vai formar menos vapor. Por isso que nós chamamos que a tonoscopia é o abaixamento da PMV, da pressão máxima de vapor. Porque um líquido puro tem uma tendência X de formar vapor e quando eu adiciono algum soluto nele, essa tendência vai ser diminuída, correto? Já o próximo efeito coligativo é a ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição desse líquido puro quando se adiciona um soluto não volátil. Olha aqui o exemplo. Aqui está o nosso líquido puro, curva vermelha, e o nosso líquido, a nossa solução, que é o líquido puro, com o soluto adicionado. Perceba que ele entra em ebulição aqui nessa temperatura zero. Ao adicionar um soluto não volátil, ele vai começar a entrar em ebulição somente aqui, acima dessa temperatura inicial. Como assim, professor? Você vai fazer um café, sua água está fervendo, começou a formar vapores. Ok. Você, ao adicionar açúcar ali naquela água e mexer, que o açúcar vai dissolver, aquela água que antes estava borbulhando, formando vapor, vai parar de formar vapor. Por quê? Porque ela aumentou a temperatura de ebulição. Se antes aquela água pura fervia a 100 graus Celsius, aquela água com soluto adicionado, com açúcar, vai começar a ferver, a evaporar a 102, 103 graus Celsius. Ou seja, a ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição. O nosso próximo efeito é a crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelação provocado pela adição de um soluto não volátil. Observe aqui, vermelho, nosso líquido puro, verde, nossa solução. O nosso líquido puro congela aqui em T0. Vamos supor que T0 seja 5 graus Celsius. Beleza, a 5 graus esse líquido puro vai congelar. Quando eu adiciono um soluto não volátil, esse líquido que congelava em 5 graus Celsius só vai congelar quando chegar em 2 graus Celsius. Ou seja, houve um abaixamento da temperatura de congelação. Exemplo, você pega um copo de água pura, coloca no congelador e
pega um copo com água e adiciona ali aquele suco em pó, um suquinho aí, uma essência qualquer, e coloca no congelador. Ok. Quem vai congelar primeiro? O líquido, a água pura. Por quê? Porque a sua temperatura de congelação é menor do que quando essa água tem adicionado um soluto não volátil nela. Ou seja, se aquela água nossa vai congelar em 0 graus Celsius, o nosso suco vai congelar em menos 2 graus Celsius. Você vai precisar de uma menor temperatura para congelar essa solução. Então, por isso que a crioscopia é definida como o abaixamento da temperatura de congelação. O nosso último efeito, nossa última propriedade coligativa é a osmose ou a osmometria, que é um processo espontâneo de transferência de moléculas do solvente através de uma membrana semipermeável. A osmose, naturalmente, ela tem o sentido de passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou do meio mais diluído para o mais concentrado. Vamos ilustrar isso, a osmose natural. Então, nós temos aqui o recipiente, temos duas soluções aqui, né, dois líquidos. Aqui no meio nós temos a membrana semipermeável, vai deixar a passagem de solvente de um lado para o outro. Aqui nós temos o meio mais concentrado e aqui o menos concentrado. Naturalmente, a osmose ocorre como, professor? Passa-se solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Vai acontecer isso aqui, ó. Passagem de solvente. Observe que esse nível está no mesmo patamar. Quando isso acontece, quando a osmose acontece, esse meio mais concentrado vai aumentar o nível e o menos concentrado vai diminuir o patamar. Observe que eles não estão mais em pé de igualdade. Ou seja, isso aqui é a osmose natural. É a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Só que nós temos a osmose reversa, que inclusive caiu no Enem de 2017, se eu não me engano, foi a última vez que ela caiu. Que é, como o próprio nome indica, é o contrário. Se na osmose natural vem do meio menos concentrado para o mais concentrado, na osmose reversa vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, através de uma pressão mecânica. Olha só o que acontece. Isso aqui é a tendência natural da osmose, menos concentrado para o mais concentrado. Só que aí aplica-se uma pressão mecânica aqui no meio mais concentrado. Olha só o que vai acontecer. Aplicou essa pressão, esse êmbolo, correto? Esse êmbolo joga toda essa pressão para o líquido. O líquido é muito pouco compreensível, e ele vai exercer a pressão inversa. E essa pressão aqui vai ser maior que a pressão natural, ou seja, vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. E é exatamente isso que nós chamamos de osmose reversa. Ou seja, a osmose natural é a passagem do líquido de um meio menos concentrado para o mais concentrado, através de uma membrana semipermeável. Já a osmose reversa, como o próprio nome indica, é a passagem do solvente do meio mais concentrado para o menos concentrado. Vamos então para nossas considerações finais. As propriedades coligativas, então, elas são 4: ebulioscopia, tonoscopia, crioscopia e osmose, ou osmometria. Ok, antes de nós entendermos as propriedades coligativas, nós entendemos um pouco da PMV, que é a pressão máxima de vapor, que é a pressão de vapor exercida na superfície de um líquido, correto? E essa PMV, ela é influenciada pela temperatura, pela volatilidade, e vale ressaltar que para um líquido entrar em ebulição, a sua PMV tem que estar igual, tem que se igualar à sua pressão atmosférica. Ok,
O primeiro efeito que nós falamos hoje, a primeira propriedade, foi a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor, devido à adição de um soluto não volátil. Correto? Então vai diminuir a formação de vapores devido a essa adição de um soluto não volátil. Quando eu comparo um líquido puro com uma solução. O segundo efeito que nós vimos foi a ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição devido à adição de um soluto não volátil. Dei o exemplo lá da água que começa a evaporar, entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Quando eu adiciono ali um açúcar, um sal naquela água, ela vai começar a entrar só em 102, correto? Aí nós temos o terceiro efeito, que é a crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelação, ou seja, o líquido tem maior dificuldade de congelar. Quando eu adiciono um soluto não volátil, vai demorar mais, vai demandar uma menor temperatura, correto? E por fim, nós falamos da osmose, que é o processo de transferência de solvente, de partículas de solvente, do meio menos concentrado para o mais concentrado. E isso nós chamamos de osmose natural. E toda essa passagem ocorre através de uma membrana semipermeável. A osmose reversa, como o próprio nome indica, é a passagem do solvente, só que dessa vez do meio mais concentrado para o menos concentrado, devido uma pressão externa mecânica aplicada, que vai fazer com que essa pressão que foi aplicada passe para o líquido, e essa pressão do líquido lá no meio mais concentrado tenha maior intensidade que a osmose natural, fazendo então o processo inverso. É um conteúdo bem tranquilo, bem teórico. O único cálculo que pode envolver é o cálculo de pressão osmótica. É muito raro cair em Enem, mas tem esse cálculo que é o que nós chamamos do π, correto? Depois a gente vai conversar sobre ele, mas é bem tranquilo essa parte do conteúdo de propriedades coligativas, é bem teórico mesmo. Então, galera, valeu, até a próxima, tamo junto.